A paz do Senhor, meu querido irmão, minha querida irmã, em Cristo Jesus. Gostaria de falar sobre a bênção e a purificação. Deuteronômio 28, verso 2. Se ouvires a voz do Senhor, teu Deus, virão sobre ti e te alcançarão todas estas bênçãos. No Antigo Testamento, Deus falou a Moisés sobre o que o povo de Israel deveria fazer para ter as bênçãos de Deus sobre as suas vidas. Havia uma condição. E é bom lembrarmos disso. Se ouvires a voz do Senhor, ou seja, se obedecessem, seriam abençoados. Se obedecessem, seriam, e se desobedecessem, seriam amaldiçoados. Eram regras simples de entender, mas muitas delas foram desprezadas e por causa disso Israel sofreu muito e ainda sofre nos dias de hoje devido a essa falta de observância no passado distante. Existem coisas que não são negociáveis. Seja nessa vida, ou seja na eternidade, uma delas é a nossa vida de santidade para com Deus. Em Números 23, 20 está escrito: Eis que para abençoar recebi ordem. Ele abençoou, não o posso revogar. Nós, como Israel de Deus, temos as bênçãos de Deus e ninguém as pode tirar de nós. Lembre-se disso. O problema não é ter a bênção de Deus ou sabermos que somos abençoados. Mas a questão aqui é quando vamos receber essas bênçãos sobre as nossas vidas e se estamos recebendo elas de forma integral como deveria. Em Isaías, no capítulo 59, está escrito: Eis que a mão do Senhor não está encolhida para que não possa salvar, nem surdo o seu ouvido para que não possa ouvir. Mas as vossas iniquidades fazem separação entre vós e o vosso Deus, e os vossos pecados encobrem o seu rosto de vós, para que vos não ouça. Porque as vossas mãos estão contaminadas de sangue, e os vossos dedos de iniquidade, os vossos lábios falam mentiras, e a vossa língua profere maldade. Ninguém há que clame pela justiça, ninguém que compareça em juízo pela verdade. Confiam no que é nulo e andam falando mentiras. Concebem o mal e dão à luz a iniquidade. Chocam ovos de áspide e tecem teias de aranha. O que comer os ovos dela morrerá. Se um dos ovos é pisado, sai-lhe uma víbora. As suas teias não se prestam para vestes. Os homens não poderão cobrir-se com o que eles fazem. As obras deles são obras de iniquidade, obra de violência há nas suas mãos. E Isaías continua: Os seus pés correm para o mal, são velozes para derramar o sangue inocente. Os seus pensamentos são pensamentos de iniquidade, nos seus caminhos há desolação e abatimento. Desconhecem o caminho da paz, nem há justiça nos seus passos. Fizeram para si veredas tortuosas. Quem anda por elas não conhece a paz. Por isso está longe de nós o juízo e a justiça não nos alcança. Esperamos pela luz e eis que só há trevas, pelo resplendor, mas andamos na escuridão. Apalpamos as paredes como cegos, sim, como os que não têm olhos, andamos apalpando. Tropeçamos ao meio-dia como nas trevas, e entre os robustos somos como mortos. Todos nós bramamos como ursos e gememos como pombas. Esperamos o juízo e não há. A salvação, e ela está longe de nós. Vemos claramente nestes versos importantes ensinos para quem quer receber as bênçãos de Deus sobre suas vidas, mas não tem recebido. Eu vou enumerar aqui para ficar mais fácil de entender o ensino. Primeiro, a mão do Senhor não está encolhida. Deus está pronto para abençoar e liberar toda sorte de bênção sobre a sua vida. Logo, o problema não está em Deus, e nunca está o problema em Deus, ou no direito de você ter a bênção. Pois, como vimos, esse é um direito de todo aquele que serve a Deus com fidelidade. Essa parte está clara, a mão do Senhor está aberta para nos abençoar com toda a sorte de bênçãos. Número 2. O que impede das bênçãos chegarem é a falta de purificação. O pecado separa Deus do homem e o homem de Deus. O pecado é tão terrível que impede que Deus nos veja e nos ouça. Número 3. O profeta segue então com uma lista dos pecados da nação, desde a violência até a mentira. Também alerta que não há quem busque a verdade e a justiça.
E isso mostra a consciência cauterizada do povo, que amam mais a mentira e a injustiça do que a verdade. E a lista vai seguindo, mostrando que da mesma forma como ocorreu no passado, infelizmente ocorre também ainda nos dias de hoje. De pessoas que amam mais o erro do que a verdade, preferem fazer coisas erradas do que as certas. O caminho largo do que o caminho estreito. E por isso a bênção de Deus não chega a elas, pois desprezam ter uma vida santa, purificada, buscando a santificação, mas preferem uma vida corrompida e lasciva. E o quarto ensino que temos é extremamente importante. A justiça e o juízo não alcançam os que estão em pecado. Quando falamos aqui em justiça e juízo, falamos de coisas que precisam ser julgadas por Deus e que trazem vitória para você. Mas quando você está em pecado, nem a justiça de Deus e nem o juízo de Deus acontecem. E a tua causa acaba ficando em um estado de espera. Fica naquele negócio arquivado. Muita gente não percebe isso e tem suas causas na espera de Deus para serem julgadas. Mas Deus não é culpado disso. Mas a falta de purificação é que retarda a bênção de Deus sobre a tua vida. E sobre a vida de todo aquele que serve a Deus. Sim, você pode servir a Deus e não ter a vida totalmente abençoada por Deus, porque tua vida não está totalmente purificada pelo Senhor. Há muitos esforços religiosos no mundo hoje, e boa parte deles dizem: Senhor, Senhor, fizemos maravilhas ou fazemos maravilhas, mas Deus nem sequer os reconhece, pois vivem uma vida distante de Deus, mas usam o nome do Senhor para dizerem ao povo que servem a Deus, mas estão enganando a si mesmos e a muitos outros. A Bíblia nos mostra que existem duas coisas que Deus não tolera de forma alguma. Primeiro, que você não tenha fé. Sem fé é impossível agradar a Deus. Segundo, sem santidade ninguém verá o Senhor. A fé é o firme fundamento das coisas que se esperam e a prova das coisas que não se veem. Está lá em Hebreus 11, verso 1. Ela é a base para se aproximar de Deus. Deus não é assunto da ciência ou de pesquisadores, ou de arqueólogos ou estudiosos, mas Deus, ele é um ser etéreo, que pode ser alcançado apenas pela fé. Se não tiver fé, jamais conseguirá chegar a Deus, muito menos agradá-lo. Pois tudo que se relaciona a Ele exige fé. Você vai precisar ter fé para andar com Ele, para conhecer a Ele. E o segundo ponto é que se quisermos ter comunhão com Deus e um dia morar nos céus com Ele, é necessário ter uma vida santa. Sem santidade, a Bíblia diz, ninguém verá o Senhor. Essa busca tem sido incessante ao longo da história de toda a humanidade. Deus quer um povo santo. Deus busca aqueles que desejam se separar do mundo e segui-lo mais de perto. A purificação vem de uma vida que almeja a pureza, a santidade ao Senhor. Ela deseja isso mais do que qualquer outra coisa. Almejar a pureza é amar a verdade mais do que tudo, é amar a justiça, é amar a essência de Deus. É odiar também as coisas erradas e manifestar sua verdadeira condição de cristão, se posicionando. Isso nunca foi ou será fácil enquanto estivermos nesse mundo. O mundo vai na outra direção, é uma correnteza, e por isso busca levar o máximo possível. E o pior é que tem levado para o declínio espiritual e afastamento de Deus. É isso que o mundo faz, leva as pessoas para longe de Deus. Tem pessoas que dizem ser cristãs nos dias de hoje, e alguns são até obreiros e pastores, mas de forma sutil tem levado pessoas a se afastarem de Deus. Sejam com promessas financeiras de ganho fácil, de negócios fraudulentos ou com desvios de conduta pouco perceptíveis às vezes, mas que adoçam seus egos e podem levar você até ao adultério e prostituição. E quem o segue acaba tendo problemas, e graves problemas, pois o caminho que ele segue não é o caminho que te leva à purificação, a uma vida santa, às bênçãos de Deus, mas o caminho largo que leva à destruição. E tem muitos pastores desses na internet. Tenha cuidado com esses vídeos. São cegos guiando outros cegos, e a Bíblia diz que ambos vão cair no abismo. Esse é o motivo principal que muitos cristãos não têm recebido a bênção de Deus em suas vidas, pois vivem uma vida longe da santidade, e pior, às vezes seguindo indivíduos que estão longe de Deus, mas que aparentam
fazer a obra de Deus. Deus nos deu a opção de escolha. Temos o livre-arbítrio para fazermos o que queremos com as nossas vidas. Ter a bênção de Deus e receber as bênçãos de Deus exige de cada um de nós uma constante busca pela verdade e justiça, pela purificação e santidade. Isso tem um preço e é alto, mas sem esse preço ser pago, o preço da purificação, sua vida fica sem sentido neste mundo. Quando Salomão estava para construir o templo, cujas plantas foram dadas a seu pai Davi em sonhos, Salomão contratou Hirão, que era um exímio artífice, para fazer a obra. Preste bem atenção nessa história. Hirão pegou nos depósitos tudo que tinha vindo das conquistas do rei Davi. Ali havia muito bronze, ouro, prata, mas para fazer o que precisava ser feito, cada metal precisou entrar na fornalha e ir para o fogo, para derreter, ser purificado e perder a sua identidade terrena e ganhar uma nova identidade para ser útil no templo de Deus. Sem isso, não poderia ser usado por Deus no templo. O processo ainda é o mesmo. É necessário passar pelo fogo de Deus para haver purificação e se tornar o que Deus quer que seja, para então ser útil para Ele e desfrutar de toda a sorte de bênçãos que Ele reservou para você. Isso é muito forte. As bênçãos de Deus te aguardam e todos querem as bênçãos de Deus. Mas a pergunta precisa ser feita: você está disposto a passar pelo fogo de Deus para ser purificado, para receber essas bênçãos? Pense sobre isso. Que Deus te abençoe.